Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E mais uma vez agradecemos ao nosso Pai, Deus de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Não podemos deixar de agradecer a Deus por nos conceder constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidades para a nossa melhoria, a nossa iluminação espiritual. Agradecemos, neste momento, a Jesus de Nazaré, guia e modelo para toda a humanidade, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como uma belíssima oportunidade para a nossa melhoria. E hoje trouxemos para as nossas reflexões mais um capítulo do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 79, que tem como título Estudo Íntimo. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões acerca daquela necessidade que temos todos nós de nos conhecermos, estudarmos nós mesmos, estudarmos as nossas atitudes, estudarmos o nosso comportamento, estudarmos as nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos acertos. Então é preciso que nós nos conheçamos para realmente nós termos condições de realizarmos em nós processos de transformação de que tanto necessitamos. Ao invés de estudarmos os outros, é preciso que nós nos estudemos, é preciso que nós nos conheçamos. Então hoje estudaremos com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com Kardec, com os demais espíritos amigos, estas belíssimas informações, belíssimas reflexões acerca deste estudo íntimo. Mas antes, faremos a leitura nossa costumeira do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Hoje, a mensagem de número 99. 99, em que Pastorino nos fala sobre a amizade, este belíssimo patrimônio que pouco a pouco vamos conquistando e que é preciso que façamos esforços para mantermos as amizades. Então ele nos diz o seguinte: mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Não seja ingrato, não seja ingrata. É preciso que nós aprendamos realmente a agradecer, realmente retribuir, na medida das nossas forças, das nossas capacidades, os benefícios que recebemos dos nossos amigos ao longo da nossa trajetória. E aí ele diz na sequência: se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça, não o expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos, não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificaram para dar-lhe momentos de alegria. Então aqui ele nos chama a atenção
para a nossa atitude. Não fira seus amigos, não magoe aquelas que em muitas situações, muitas vezes, se esforçaram ao máximo, se sacrificaram para nos auxiliar, para nos dar algum momento de alegria. E aí ele encerra dizendo o seguinte: não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Então é preciso realmente que façamos esforços. Sabemos que em muitas situações nós caímos, nós deixamos de realmente fazer aquilo que deveríamos e que teríamos condições de fazer, mas é preciso que façamos esforços constantemente, conforme nos lembra Jesus de Nazaré. Fazei esforços. E aqui chegamos no capítulo de número 79 do Livro da Esperança, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Temos aqui companheiros e companheiras do estado de Minas Gerais, do Mato Grosso, aqui do estado de Goiás, do Rio de Janeiro. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês e de todas vocês, que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos. E aí começamos com palavras de Jesus, que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões, a notação de Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo de número 9, versículo 13, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: Ide, porém, e aprendei o que significa. Então aqui Emmanuel destacou estas palavras de Jesus, quando Jesus nos disse, nos chamou, nos convidou para que realmente nós buscássemos constantemente este aprendizado do que realmente significa. E aí Jesus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui o próprio Cristo nos chamou a atenção, neste versículo anotado por Mateus, que ele veio ao mundo para chamar não os justos, não aqueles que já haviam aprendido a lição, não aqueles que já haviam realizado neles o processo de transformação, mas sim os pecadores, aqueles que continuam errando. Jesus chamou e continua chamando constantemente ao arrependimento, porque sem sombra de dúvida, como João o Batista, o primo do Cristo, que veio um pouco antes de Jesus e que pregava no deserto, ele chamava constantemente ao arrependimento. E também Jesus nos falou aqui e em outros pontos sobre esta necessidade do arrependimento, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que o arrependimento é aquele ponto inicial para o nosso processo de transformação. Então, Emmanuel buscou também como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item de número 12, a seguinte frase: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Então aqui eles fazem um questionamento: se só àqueles mais dignos fosse concedida a faculdade mediúnica, aquela possibilidade de comunicação com o mundo invisível, quem realmente iria pretender ter uma faculdade mediúnica para esse processo de comunicação? E aí eles dizem ainda, onde ao demais o limite entre a dignidade e a indignidade? Ou seja, nós sabemos realmente o limite, nós sabemos traçar o limite entre o que é digno e o que é indigno? Então, outro questionamento que eles fazem, e ainda dizem na sequência o seguinte, que a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam fazer a luz, ou melhor, possam trazer a luz a todas as camadas.
Então, a mediunidade, ela é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem e aos viciados para corrigir. Então, a mediunidade, a faculdade mediúnica, ela não escolhe, ela não é escolhida para ter as pessoas aquela possibilidade de comunicação pelo fato de ela ser rica ou de ser pobre, de ser sábia ou ignorante, por ser de uma religião tal ou de uma religião tal, porque mediunidade não é do espiritismo. Mediunidade é do espírito, do ser imortal, que provisoriamente, usando um corpo físico, vem com um preparo a mais, digamos assim, organicamente falando, para este uso da mediunidade, este sexto sentido, para trazer luz para todos e em todos os ambientes aqui da Terra, em qualquer camada social, em qualquer classe social, existe mediunidade, conforme eles nos falam aqui, trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre e ao rico. Ninguém está deserdado, conforme nós encontramos aqui na doutrina espírita e o próprio Cristo também nos falou, porque Deus cuida de todas as suas criaturas. E aí vem Emmanuel, com seus belíssimos esclarecimentos acerca deste estudo íntimo, e nos fala da seguinte maneira, que na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que na construção espiritual, na nossa construção espiritual, que todos nós fomos chamados, não é aquele trabalho tranquilo, aquela chamada sombra e água fresca. Não, de forma alguma, conforme ele nos fala aqui, em muitos momentos, em muitas situações, nós enfrentaremos problemas realmente, nós teremos momentos ásperos, nós sentiremos, conforme ele diz aqui, como se fosse o fogo e o fel nos escaninhos da alma. E aí ele acrescenta dizendo, não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós, insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Ou seja, é preciso que nós realmente realizemos este estudo nosso, estudo íntimo, para nos conhecermos, para buscarmos a nossa verdadeira transformação. Conforme ele começa aqui nos dizendo, a nossa verdadeira construção espiritual, este caminho árduo, este caminho difícil de ser trilhado, mas não impossível. Todos nós conseguiremos, mas para isto, sem sombra de dúvida, é preciso que, em primeiro lugar, nós nos conheçamos para começarmos o nosso processo de transformação. Porque se eu não me reconheço, ou se eu não me conheço naquela condição de uma criatura ainda egoísta, como que eu vou trabalhar, como que eu vou iniciar um processo de transformação para combater em mim mesmo o egoísmo, se eu não me reconheço como egoísta? Se eu não me reconheço como sendo uma pessoa vaidosa, como que eu vou trabalhar para, pelo menos, abrandar nesta existência esta vaidade? Se eu não me reconheço como sendo uma pessoa que ainda carrego comigo mágoas, rancores, ressentimentos, como que eu vou iniciar um processo de transformação para abrandar, pelo menos, estes vícios que eu teimo carregar comigo? Então é por isso que Emmanuel nos chama atenção aqui para esta necessidade do estudo íntimo. E ele acrescenta que em muitas ocasiões desertamos do bem
Então aqui ele nos fala que na nossa trajetória milenar, multissecular, em muitas situações, em muitos momentos da nossa caminhada, nós já desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Era imprescindível em todos os momentos, sem sombra de dúvida, é imprescindível demonstrar a prática do bem e praticar o bem. E conforme ele nos diz aqui que em muitas ocasiões, ao invés de demonstrar e praticar o bem, nós simplesmente desertamos, falhamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar ou vencer e sentimos-nos deprimidos, arrasados. E aí ele segue dizendo o seguinte, que mesmo assim é urgente, é imprescindível não perder tempo com lamentações improfícuas. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo tendo chegado à conclusão hoje que nós já desperdiçamos muito tempo, que no momento de demonstrar a prática do bem e praticar o bem, nós desertamos do bem, não adianta nós ficarmos desperdiçando ainda mais tempo, lamentando este tempo desperdiçado no passado. E aí ele diz, claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade, mera obrigação analisar os nossos atos. Então aqui ele nos chama a atenção que analisar os nossos atos, ou seja, analisar as nossas atitudes equivocadas ou não, digamos, como ele coloca aqui, é responsabilidade, é obrigação nossa. Examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco. Então é preciso que nós cultivemos paciência para com os outros e também para conosco, adestrando esta paciência para com os outros e para conosco nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lições. Então aqui ele nos fala que quando nós realmente cultivarmos a paciência para conosco, nós iremos agradecer as provações que chegarem até nós como oportunidade para o nosso aprendizado. E aí Emmanuel segue dizendo, para encerrar estas belíssimas reflexões, da seguinte maneira, que muitas vezes perguntamo-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à terra para reabilitar os sãos. Então aqui ele faz esta observação importante que muitas vezes nós nos perguntamos por que nós fomos convocados para a obra do Evangelho, se ainda nos encontramos nessa condição de fraquezas e moléstias morais. Porque sem sombra de dúvida, Jesus não espera que os seus trabalhadores se tornem perfeitos para começarem a trabalhar, porque Jesus capacita os seus trabalhadores. É preciso que nós realmente iniciemos o processo de transformação trabalhando na seara, conforme Emmanuel nos fala aqui, porque Jesus veio exatamente para isto. Aqueles que já alcançaram a perfeição relativa, aqueles que já conseguiram realizar o processo de transformação, esses não precisam mais. Eles continuam trabalhando por amor, auxiliando outras criaturas, mas eles não precisam desse trabalho propriamente para a sua transformação, porque eles já aprenderam as lições que tinham que aprender. E aí ele diz ainda, críticos do mundo indagarão igualmente que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estropiados da alma tanto agora quanto ontem. Então aqui ele fala em relação aos críticos do Evangelho de Jesus e ele encerra dizendo,
Podemos, entanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença, de vez que no passado éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males. Então aqui ele nos fala que há uma grande diferença no ponto em que nós nos encontramos hoje em relação ao nosso passado, porque no passado éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Então é assim que precisamos agir, realmente conhecer-nos, realizarmos esse estudo íntimo para conhecermos as mazelas que teimamos carregar conosco, realizarmos este processo de transformação constantemente e fugir destas mazelas para não cairmos mais e não fugirmos da prática do bem como já fizemos no passado. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e colocarmos mãos à obra no trabalho que nos compete realizar como processo de transformação que é pessoal e intransferível. Ninguém realiza o seu processo de transformação no seu lugar. É você mesmo, é você mesma, sou eu, é você, cada um de nós. Isso é pessoal e intransferível. Nós podemos sim auxiliar-nos mutuamente neste processo, mas o seu processo é você quem tem que realizar. O meu processo de transformação sou eu quem tenho que realizar. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se assim o Pai, Jesus, os Espíritos amigos nos permitirem. Graças damos a Jesus, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos e irmãs. Paz do Cristo conosco sempre.